tudo certo, estamos aqui, ao vivo, às 5h23, tá melhorando. A ideia é entrar às 5h20 todos os dias. Mas tem alguém aí? É muito cedo ainda, né? Não tem problema algum. A ideia é fazer esse horário mesmo, das 5h20. Como eu falei ontem, eu escolhi esse horário, 520, que é um código Grabovoi, né? Onde eu me conecto com esse número, 520. E aí eu escolhi fazer nesse horário. Enfim, a frequência nesse horário é boa. Eu já fazia o Ho'oponopono nesse horário. Esse horário, as interferências são menores, as negatividades são menores, né? As pessoas que estão aqui são as que querem estar aqui, são as que precisam estar aqui. A ideia não é estar divulgando, eu não sou youtuber, eu sou uma pessoa que conheceu o Ho'oponopono, que teve muita evolução depois do conhecimento do Ho'oponopono, e a ideia é trazer um pouquinho do meu conhecimento e para a gente poder também fazer a prática do Ho'oponopono juntos, todos os dias, e desmistificar essa ideia de que Ho'oponopono é cansativo, que Ho'oponopono é eu não tenho paciência com o Ho'oponopono, né? Porque justamente as pessoas acham que tem que ficar repetindo 108 vezes, e eu me canso, eu me perco na contagem, né? Para quem quer fazer, deixa eu mostrar aqui. Para quem quer fazer, existe a opção de fazer com o Japamala, né? A opção de fazer com o Japamala. O Japamala nada mais é do que um cordão de contas, né? Para quê? Para que você não se perca na contagem. Não tem nada de místico com isso, né? Às vezes as pessoas confundem. É um cordão de contas que você pode usar até como acessório. Eu uso às vezes, põe no pescoço, põe no braço. Por quê? Porque às vezes as pessoas querem fazer 108 vezes. E aí você pode usar o Japamala, né? Vende aí em lojas onde vende incenso, tem, né? Na internet tem um monte, tem os que são naturais, como esse aqui, que são de açaí, né? Semente de açaí, e tem os de cristais também, não importa. A finalidade é contar, né? Então, se você tem um mantra que você deseja falar, você usa isso aqui para você não se perder. Eu uso não sempre, porque eu acho que a gente precisa variar o Ho'oponopono. E a ideia de fazer essas lives aqui é justamente para isso, para a gente ver que o Ho'oponopono é simples. É simples, você pode fazer o Ho'oponopono de várias formas, né? Você pode repetir 108 vezes, você pode dizer a oração original inteira, você pode tirar um trecho da oração original, você pode falar por tempo. Então, antes de levantar, eu tenho 10 minutos. Então, eu vou me concentrar nas frases do Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E vou ali me conectando com as frases e faço o Ho'oponopono. E tá tudo bem fazer assim também, né? E também a gente pode fazer o Ho'oponopono em vários formatos. Inclusive, ontem, aqui no nosso grupo do Ho'oponopono e também lá no Instagram, eu coloquei uma forma de fazer o Ho'oponopono. Se você não viu, dá uma olhadinha na página que eu coloquei lá, Ho'oponopono para sair de casa.
Então, o Ho'oponopono, ele tem para tudo que a gente imaginar, a gente pode usar o Ho'oponopono, tá? Dá uma olhadinha na postagem, é uma casinha assim, e são frases simples, tá? São frases simples que a gente pode ensinar até para os nossos filhos, né? Para quando for sair de casa, para quando... Enfim, a ideia é trazer aqui cada dia um cenário para a gente poder falar. Bom, então vamos lá. 5h30, a ideia é ficar no máximo até as 6 aqui, tá? Sempre esses 40 minutinhos. Então, hoje é terça-feira, dia 17 de janeiro. Eu sempre recomendo para as minhas clientes, e ontem também falei aqui, pegar um copo com água, né? Pega um copo com água e deixa do seu lado para você fazer a prática. Também falei sobre a água solar azul. Você pode usar essa água sendo água solar, né? Que é você colocar lá no sol, deixar por 1 hora. Quem quiser saber como é que faz, pode me mandar aqui a pergunta. Ou então tem aqui no grupo, é só dar uma pesquisa água solar azul, que você vai ver como é que faz. É super simples, tá? Então, deixa um copinho aí com água para no final a gente poder tomar. E aí, uma outra coisa que acontece, que eu quero hoje começar a falar, é que o Ho'oponopono, muita gente tem muita informação, né? Hoje em dia a gente é rodeado de muita informação. Então, a gente se depara com muitas pessoas falando sobre esses assuntos. E uma das coisas que já chegaram a perguntar é: Ho'oponopono é uma simpatia, né? E aí eu te digo, não. Ho'oponopono não é uma simpatia, tá? Mesmo que pareça às vezes, né? Então, a ideia é trazer um pouquinho desse conhecimento do Ho'oponopono, que é uma prática profunda mesmo, de expansão de consciência, tá? A gente pode também falar que é uma oração forte, sim, tá? Porque é uma oração que traz inspiração para a gente, é uma oração que motiva, né? E para que serve, André? Para que serve? Se alguém me perguntar, eu faço o Ho'oponopono, para que serve? Aí você pode falar, para liberar as energias presas que a gente tem, que estão entranhadas, que a gente chama às vezes de lixo também, né? São coisas que estão assim entranhadas dentro de nós desde muito tempo, né? Coisas que foram passadas para nós, conceitos, né? Que foram passados para nós desde a infância, desde muito tempo. Às vezes, isso também pode vir em formato de dores, de mágoas de alguém que passou na sua vida e que ficou. Alguém passou pela sua vida, seja lá quem for, um relacionamento, um patrão. Você trabalhou num lugar e, de repente, você se sentiu, sei lá, abusada, prejudicada, e você ficou com aquela mágoa dentro de você, mas você arrumou outro trabalho e você nem quer lembrar mais. Só que isso fica dentro da gente, né? Então, mágoas de alguém que passou na sua vida, só que como a sua mente não lembra disso, então você acha que passou, né? Dependendo das situações que a gente vai passando na vida, alguns gatilhos são acionados e você pode sentir uma sensação. Sentir aquela sensação de quando você, por exemplo, como o exemplo que eu acabei de dar, quando você trabalhava em algum lugar que não te fazia bem, né? Então, quando a gente percebe isso, quando a gente tem essa noção dessa dor, aí a gente pode limpar essas memórias. André, mas você falou que de repente nem se lembra, né? Você pode nem lembrar, isso está tão entranhado dentro da gente que a gente nem lembra. Sim, o legal, assim, o que eu acho muito bacana do Ho'oponopono, uma das coisas é isso. A gente não precisa saber exatamente qual é a dor. Será que o som está saindo direito? Alô?
Tá saindo som? Bom, acho que tá. Então, assim, a gente não precisa nem se preocupar com o que a gente precisa limpar. A gente só sabe que tem memórias. Então, assim, eu tenho a seguinte prática: faça chuva, faça sol, caia raios, eu vou fazer o Ho'oponopono, porque ele vai limpar as memórias. Eu não preciso saber qual é a memória que está limpando. Quando eu sei, ai, estou me sentindo mal porque ontem eu briguei com a minha mãe. Estou me sentindo angustiada. Você pode limpar essa memória referente a isso. Mas, se não, você pode adotar a prática de ir limpando sem ter essa consciência total. Porque isso está onde? Isso está lá no nosso inconsciente. Tá? Então, o legal do Ho'oponopono é justamente isso. Você limpa as memórias, você limpa esses pensamentos, essas ideias, né? Que a gente tem entranhado e que às vezes a gente entra numa frequência baixa. A gente entra numa frequência que não é legal, né? E o Ho'oponopono, ele ajuda nisso. Então, é basicamente isso que o Ho'oponopono faz, né? Ele traz uma limpeza de uma cura, se é que pode dizer, cura emocional, né? Então, ele vai limpando, ele vai tirando os lixos. E o que eu gosto de fazer também já que eu estou limpando, se eu estou limpando, isso está saindo, eu preciso trazer também coisas novas, né? E é esse o trabalho que eu faço com as minhas clientes na terapia e nas mentorias que eu aplico. Justamente isso. O Ho'oponopono você vai fazer em casa, você vai fazer no seu momento, você está limpando, só que o que eu estou colocando no lugar? O que está vindo no lugar? Porque a mente, ela não vai ficar vazia, a gente não vai ficar vazia, a gente vai limpar, tá? E o que tem no lugar? O que eu estou colocando no lugar? Porque, olha só, não adianta a gente limpar, limpar, limpar e colocar coisa de volta. As mesmas coisas, né? Eu nem percebo que eu estou colocando coisas de volta, as mesmas coisas. Como é que eu faço isso? Esse é um exercício de percepção, que eu trabalho também na terapia. Então, é preciso, às vezes, a gente entender que o Ho'oponopono, ele muda a nossa frequência, ele muda a nossa vibração, né? O que a gente mais quer na vida? Se a gente parar para pensar, o que a gente mais quer na vida? Né? É dinheiro, é prosperidade, é felicidade, é amor. Quando a gente não está com essas coisas alinhadas, quando isso não acontece, muitas vezes a gente fica triste. E isso traz o quê? Isso traz uma frequência baixa. Você sem dinheiro, você fica numa frequência baixa. Você sem dinheiro, você fica numa frequência baixa. Você sem prosperidade, fica numa frequência baixa. Às vezes, você numa felicidade, quando você está aí feliz, seja lá qual motivo, encontrou o amor da sua vida, você entra numa frequência de alegria. Então, a gente vai caminhando pela vida com essas frequências aumentando e baixando. Só que quando a gente não tem dinheiro, quando a gente não tem prosperidade, quando a gente não tem felicidade, não acha graça em mais nada, não tem ninguém ali para dividir a vida. O que acontece? A gente acaba ficando triste, naturalmente, com a frequência baixa, né? E outra coisa, às vezes isso desencadeia o medo, né? Isso desencadeia o medo. Ficar sem dinheiro, por exemplo, desencadeia o medo de, ai meu Deus, será que eu vou ter para passar o mês? Medo de não conseguir sustentar, medo de não conseguir dar conta, medo de precisar de alguma coisa e não ter, né? Então, é disso que eu estou falando. E como é que o Ho'oponopono pode te ajudar? O que o Ho'oponopono pode fazer para que as coisas melhorem, se alinhem, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: eu preciso encarar. Primeiro, eu preciso saber que eu estou assim,
e muitas vezes as pessoas não identificam isso, nem elas percebem, nossa, eu estou assim estranha, não sei o que é. Aí no outro dia, eu continuo estranha, não sei o que é, né? E às vezes a gente precisa de uma ajuda para isso. Muitas vezes a gente precisa e não tem nada de errado com isso, né? Você tem uma pessoa ali que pode olhar, te ajudar a enxergar aquilo que você não enxerga sozinho. Então, a primeira coisa, vamos supor, você está com medo, você está triste porque está sem dinheiro. A primeira coisa é encarar isso, encarar essa tristeza. É entender que essa tristeza, esse sentimento, seja ele qual for, faz parte da vida. E aceitar que aquele momento está assim. Só que a gente faz o quê? A gente fala, ai meu Deus, estou sem dinheiro, ai, acho que eu vou ficar sem dinheiro pro resto da vida. Ai, eu estou triste porque eu terminei meu relacionamento, acho que eu vou ficar sozinha o resto da vida. A gente, às vezes, usa esse extremo. E é justamente aí que você acaba baixando a frequência, né? Porque o que acontece? Se eu aceito que aquilo é uma fase, ou aquilo é um ciclo, e que aquilo faz parte daquele momento de vida, e que eu posso estar aprendendo com aquilo, eu trago luz para essa situação. Eu trago luz para esse tipo de problema. Entende? E aí, nessa de você olhar, identificar, opa, peraí, eu estou enxergando aqui, você está acolhendo o problema. Você está dizendo, ok, eu estou vendo você aí, problema. Eu estou vendo você aí. E aí você, sim, eu sinto muito. Me perdoe, te amo, sou grata. Então, uma das grandes chaves do Ho'oponopono é você ter essa percepção. Ai, como é que tem essa percepção? Essa percepção você vai adquirindo fazendo os exercícios. Que exercício? Os exercícios que a vida vai colocando. Ele está ligado. Claro que existem exercícios propriamente ditos, né? Eu faço exercícios quando eu dou mentoria, atendimento, eu ensino esses exercícios. Que é para quê? Eu vou trazer aqui também. Então, para as minhas clientes poderem saber aonde, como identificar, em que momento isso está acontecendo, né? E às vezes não é tão fácil quanto parece. Por isso que eu falo, o Ho'oponopono ele é simples, mas ele traz uma expansão de consciência, ele é profundo, ele é simples, mas ele é profundo, porque ele traz uma expansão de consciência. Você fazendo os exercícios, você vai desenvolvendo essas habilidades, né? E o Ho'oponopono, ele vai abrindo esses caminhos para a autocura, né? Porque o Ho'oponopono, ele é uma ferramenta de autocura. O Ho'oponopono é algo que você faz para você, tá? Então, quando você for fazer, conversar com o Criador para soltar as suas mágoas, mesmo que você não saiba exatamente, entrega, declare em voz alta ou não, vai depender de como você se conecta. Mas na hora da prática, procura pensar em você, coloca o foco em você. Tanto é que a gente costuma dizer, faz o primeiro Ho'oponopono do dia para você. Coloca o foco em você, no seu coração. E persista, persista, sem pressa de ter resultado. Eu vou fazer o Ho'oponopono para ficar rica. Primeiro você precisa limpar as memórias de escassez para a gente poder fazer o fluxo do dinheiro chegar. Ah, eu quero fazer o Ho'oponopono para melhorar o relacionamento com meu marido. Mas se eu faço o Ho'oponopono para melhorar o relacionamento com meu marido e, ao mesmo tempo, eu não coloco informações novas, aquilo vai limpar e vai sujar. Vai limpar e vai sujar. Eu preciso aprender também a lidar com situações de uma forma diferente. Mas a ideia é que a gente faça aos poucos, que vá limpando isso,
que vai limpando essas cracas que a gente vai acumulando, né? Limpando hoje, amanhã, depois, e fazer sempre. E assim a gente vai caminhando, a gente vai liberando as expectativas, e isso começa a se tornar natural, né? Uma coisa que eu anotei aqui para falar também é o seguinte: tem uma coisa que é importante, que é desconectar um pouco, para quem está no processo, tá? Não estou aqui para ditar regras para ninguém, não é essa a ideia. Mas a ideia é a seguinte: quem está aqui é porque gosta de Ho'oponopono. Quem está aqui e gosta de Ho'oponopono e pratica e quer continuar praticando, uma das coisas que é importante é você estar uma desconectada dessas notícias da TV. Ah, da TV, da internet, tá? TV, porque como a gente liga a televisão e às vezes já vem aquela enxurrada de coisa, não dá nem tempo de você escolher, você já às vezes se envolve no assunto que está passando ali no momento, mas é assim, desconectar dessas notícias de TV que te deixam mal, tá? Que aí você vai falar, não, mas eu preciso das informações, eu preciso saber o que está acontecendo, mas olha só, verifica se você precisa mesmo dessa informação. Vê se faz essa análise. O que isso tem a ver com o Ho'oponopono, Andréa? Isso quer dizer o seguinte: você está limpando suas memórias, você está fazendo todo um trabalho de 108 vezes, de sei lá, da forma como você quer fazer. E aí você vai, liga a televisão e está passando aquelas coisas que passam, que deixam a gente chateado. Isso já vai entrar em você. Então, assim, procura cuidar um pouco disso. Ah, eu vou deixar de assistir? Talvez você não deixe de assistir, mas você escolha assistir em alguns momentos, né? Tem pessoas, inclusive da minha família, que, assim, chega aquele determinado horário, desculpa, peraí. Chega um determinado horário e... Espera só um pouquinho. A pessoa liga num determinado programa ali de TV e fica assistindo, e fica se entupindo ali de informações que, se você olhar o mesmo programa do ano passado, você vai ver que praticamente as mesmas notícias, só mudam os personagens. Então, assim, eu preciso disso. O que que isso está agregando na minha vida? Ah, mas eu sempre assisti. Começa a ter essa percepção para você poder mudar, para você não ficar tão cheia de más energias, más vibrações, que elas vêm por aí. Elas vêm pela televisão, elas vêm pelo rádio, elas vêm por todos os lugares. Mas a gente estando atento a isso, inclusive músicas, muitas pessoas acabam os relacionamentos e aí vão colocar lá naquelas músicas de sofrência. O que que isso ajuda? Ah, mas eu gosto, porque eu já sofro de vez. Ok, o que... e tá tudo bem com isso. O que eu quero dizer é, não vamos ficar muito tempo nesses lugares, vamos ter a percepção de falar, não, peraí, já sofri, já fiz a sofrência, já ouvi aqui a música da sofrência, agora é hora de bater lá, levantar, como é que é? Sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? E seguir. O que não dá é você, de repente, como às vezes aparece clientes para mim que falam assim, eu não sei o que está acontecendo, porque eu quero arrumar um namorado, mas eu estou com dificuldade, não tem ninguém que presta, e enfim. E aí, quando a gente começa a conversar, a trilha sonora da pessoa é música de sofrência, é música de traição. Ah, André, isso é algo religioso que está falando? Não, eu só estou falando que não combina. Se você quer arrumar alguém legal, como é que você vai ficar declamando músicas que falam de traição? Ele me traiu, é assim mesmo, nenhum homem presta. Eu nem sei essas letras dessas músicas, mas geralmente é isso, né? Não que você não possa escutar. A gente não deve se privar de nada.
Mas a gente deve estar atento a tudo. E principalmente quando a gente pratica esses processos de autoconhecimento, de Ho'oponopono, né? Para que a gente não vá acumulando mais coisas ainda, tá? Deixa eu ver. Então é isso. Uma coisa que eu falei ontem e que eu acho legal praticar é o caderno da gratidão. Eu falei, tenha um caderno da gratidão para que a gente possa fazer todos os dias com coisas novas. Então, vamos lá, vamos supor que você pegou lá e fez o caderno da gratidão. Então, no dia 16, você colocou 5 coisas. No dia 17, você vai colocar mais 5 coisas. Só que essas 5 de hoje não pode ser igual de ontem. Esse é um exercício que a gente faz para poder exercitar. Como eu falei que eu ia trazer exercício, esse já é um exercício, né? Onde você vai todo dia construindo o seu caderno da gratidão. Ao final da semana, ao final de 2 semanas, ao final do mês, ao final de um trimestre, você vai vendo por tanta coisa que você é grato que às vezes você nem percebe. Como no exercício você tem que forçar, meio que forçar para pensar, peraí, não posso colocar o que eu coloquei, né? Então você acaba falando, sou grata. André, posso colocar sou grata pelo ar que eu respiro? Sim, sim, óbvio. Posso colocar sou grata pela mesa que eu trabalho? Sim. A gratidão pelas coisas que a gente vê, pelas coisas que a gente não vê, pelas coisas grandes, pelas coisas pequenas, por tudo que tá, por tudo que envolve você. E, gente, eu faço isso já há um tempo, e às vezes você vai lá e você coloca, obrigado pelo chuveiro, obrigado pelo chuveiro. Se não fosse chuveiro, que eu tomo banho, eu não poderia estar limpa, não poderia estar tomando banho. Obrigado pela energia elétrica, que faz com que o meu chuveiro funcione, que faz com que eu possa trabalhar aqui pela internet, que eu possa fazer esse trabalho aqui. Obrigado por tudo, né? E aí, conforme a gente vai fazendo esse exercício, a gente vai vendo, nossa, como é importante. Obrigado pelo copo. Se não fosse o copo, como é que eu ia tomar água? Como é que eu ia tomar água? Eu ia fazer assim, né? Então, facilita a nossa vida. Então, gratidão por isso, tá? E para fechar, assim, essa parte mais de estar explicando um pouco do Ho'oponopono, durante o dia, você pode também praticar, falar as palavras, as frases. Mas também, se você até quiser anotar aí, anota que eu coloquei aqui uma frase para você usar durante o seu dia. Então, é assim, você pode colocar assim, não sei porque eu estou vivenciando isso. Mas se eu tenho um problema em comum com essa situação ou com essas pessoas, eu gostaria de reparar isso, tá? Não sei porque eu estou vivendo isso aqui. Mas se eu tiver algum problema com essas pessoas, eu gostaria de reparar isso. Divino Criador, eu gostaria de reparar esse problema. Entendeu? Não, não tem a frase certa, mas é mais ou menos isso. Repare esse problema que eu estou vivenciando agora. Pode ser assim, anota assim. Repare o problema que eu... Divino Criador, repare este problema que estou vivenciando agora. Brigou com a vizinha. Divino Criador, repare esse problema que eu estou vivendo agora com a minha vizinha, Joana. Porque o Ho'oponopono, a tradução, ele é uma palavra havaiana, Ho'oponopono é corrigir um erro também, é uma reparação. Então, você pode também falar dessa forma. E aí você fala a frase e fala, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, tá certo? Eu queria hoje fazer um Ho'oponopono para a gente limpar as memórias de medo. É isso, a ideia que eu comecei falando lá na primeira parte, que a gente às vezes tem muito medo de ficar sem dinheiro, enfim. O medo, ele está integrado, né? O medo, ele está integrado na nossa vida, o medo é atrativo,
né? Você é atraída, às vezes, por ele, né? E aí a gente precisava de mais uma hora aqui para estar explicando na profundidade. Então, a ideia é fazer você limpar esse medo, para que você não atraia mais medo ainda, tá? O medo, ele muda o comportamento da gente, né? Às vezes, se você tem muito medo, você acaba não viajando. Se você tem medo de avião, você acaba não viajando. Se você tem medo de engravidar, você não tem filho. E por aí vai. E eu não estou inventando medo, não. Eu estou falando de medo de pessoas que eu conheço. A pessoa fala, eu tenho dinheiro para viajar, eu queria viajar, mas eu tenho medo de avião, eu não consigo perder esse medo de avião. Então, para quem tem algum medo específico, como esse de voar de avião, que parece uma besteira, mas não é, porque isso faz o quê? Faz você deixar de conhecer, você deixar de ter oportunidades, né? O medo, ele faz a gente ficar improdutivo, você não percebe. Eu tinha medo de estar aqui fazendo uma live, e na verdade eu faço isso diariamente com as minhas clientes, mas o que a gente precisa fazer? Encarar o medo, ter um propósito. Por que eu estou fazendo isso aqui? Por que eu abro uma câmera às 5h20 da manhã para falar? Para falar o que eu estou falando? Porque eu vejo o propósito. Eu posso ajudar alguém fazendo isso. E, enquanto, se eu estou com medo do quê? Né? Então, eu precisei fazer esse trabalho comigo também. Medo do quê? Medo do que vão falar? Medo de cair a internet? Ah, tudo bem, caiu, vai voltar. Medo de não saber mexer? Eu vou ter que olhar para isso aqui e fazer de alguma forma. Porque o que eu vou trazer de benefício é maior do que o medo. Mas eu precisei trazer isso para a minha consciência, né? Então, essa é uma chave legal também. Uma das coisas principais que o Ho'oponopono faz com a gente é liberar a nossa criatividade. Porque você vai limpando, você vai tirando os lixos, você vai tendo ideias. Você vai liberando a sua mente. Você começa a pensar, puxa vida, isso é assim, do nada. Você está ali tomando banho e você fala, nossa, peraí, podia fazer isso, podia fazer aquilo, né? Você vai deixando o fluxo, o flow, né? Como se fala, a criatividade ela vai fluindo. Só que como que vai fluir uma criatividade se você só está pensando nas contas para pagar? Como é que vai fluir a criatividade se você está com medo? Se você está apegado a coisas, né? Então, tudo isso o Ho'oponopono ajuda a gente a trabalhar conosco. Tá? Prosperidade depende também de criatividade, como eu falei. Então, o medo, ele paralisa, ele paralisa a criatividade. E se a gente for mais a fundo, se a gente for olhar, acaba gerando pobreza também, escassez, porque você fica com medo, você não aceita um novo emprego, um novo trabalho. De repente chega uma proposta e você fala, não, mas espera aí, eu tenho medo, porque aqui eu estou segura. E de repente era para você ganhar o dobro. Então, você não pode fazer as coisas que você quer porque você não aceitou o trabalho, porque você tem medo. Então, entende que é um ciclo que vai gerando uma escassez, vai gerando uma pobreza? E esse é um ponto que eu estou trazendo aqui, tem várias coisas, né? Então, quando a gente está identificado com essas crenças, com essa sensação de incapacidade, porque o medo gera essa incapacidade, então aí é hora de limpar, de ressignificar, né? De dar um sentido novo para tudo isso. E como é que a gente faz isso? Limpando, tá certo? Eu quero só terminar aqui com a frase para a gente poder fazer o Ho'oponopono para o medo, tá?
Então, a gente pode ativar a nossa energia, tá? Então, vamos lá, deixa eu pôr uma musiquinha aqui. Só pra gente... Só um momento. Uma musiquinha. Ativa sua energia. Deixa a sua água do seu lado. Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos. E declare: divindade, cure dentro de mim as memórias dolorosas e equívocos que estão me causando esse medo, que estão causando aflição, que estão causando a tristeza. Divindade, cure dentro de mim as memórias dolorosas e equívocos que estão me causando medo, aflição, tristeza. Mais uma vez, divindade, cure dentro de mim as memórias dolorosas e equívocos que estão me causando esse medo, essa aflição e essa tristeza. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. É isso, é simples. Toma sua água. Toma sua água. Durante o dia, hoje, a hora que você sentir medo, se você sentir algum medo, se você tiver algum outro sentimento, declare as palavras: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Medo, identifica o medo, medo abençoado. Eu sei que você está aqui, mas eu escolho não andar com você. Entende? Eu sei que você está aqui, mas eu escolho não caminhar hoje com você. Então, isso é você acolher o medo, identificar, mas escolher não andar com ele. E seguir a sua vida para a prosperidade, para a abundância, para o fluxo da sua vida. Tá certo? Então, é isso que eu queria trazer hoje. Eu agradeço. Eu agradeço quem estiver assistindo, eu agradeço quem ficou aqui, quem assistiu depois. Um grande beijo, um ótimo dia. Divindade me encante hoje. Divindade me encante neste dia de hoje. E vamos seguir fazendo o nosso melhor. Tá certo? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.